Boa noite a todos. Então vamos fechando os nossos olhos, vamos elevando os nossos pensamentos a Jesus, agradecendo por tudo que temos, por tudo que somos. Agradecemos, Senhor Jesus, por toda a natureza que nos abençoa, que nos permite a vida. Senhor, nós te pedimos as tuas bênçãos, o teu imenso amor a se derramar sobre todos nós, sobre todos os nossos amigos, parentes, colegas. Senhor Jesus, nós desejamos pedir a nós e a toda a humanidade que o teu grande amor, Senhor, possam diminuir as dores, elevando os pensamentos da humanidade aos teus ensinamentos, Senhor. Que a tua vontade seja feita em nós, que assim seja. Bom, na semana passada estávamos estudando a mensagem de Dr. Bezerra de Menezes pela psicografia de Divaldo Franco, extraída do seu novo livro, No Rumo do Mundo de Regeneração, lançado em dezembro de 2020. E hoje nós vamos ver alguns trechos dos livros de Allan Kardec. Nós não terminamos o estudo da mensagem de Bezerra, mas para compreender esta mensagem, que é de tão grande importância, nós vamos buscando nos livros de Allan Kardec os subsídios para que possamos compreender melhor o significado desta mensagem de Dr. Bezerra. Então, nós vamos lembrando também que não foi Allan Kardec quem inventou o Espiritismo, mas os livros foram ditados pelos espíritos e Allan Kardec, com muito empenho e sabedoria, ele conseguiu codificar e organizar os livros do Espiritismo. E assim ele nos trouxe o que Jesus anunciou quando ele disse que enviaria o Consolador para a humanidade, para explicar o que ele, Jesus, ensinou, mas que nós não compreendemos. Então, para que nós possamos entender melhor esta fase que nós estamos vivendo, nós vamos iniciar com o livro A Gênese, de Allan Kardec. Lembrando que a primeira edição já foi feita há mais de 150 anos. E na continuação nós vamos vendo por que há tanto tempo já os espíritos sabiam e por que também eles já anunciavam há 150 anos os acontecimentos atuais. Então nós vamos vendo no capítulo 18, o título é Os Tempos São Chegados. Quem quiser acompanhar ou ler em outro momento, porque vale muito a pena. Claro que nós não vamos ver todo o texto, porque ele é um pouco longo e nós precisamos fazer um apanhado de algumas partes só. Até para estimular a vocês a terem este livro em mãos e lerem, porque no início do livro A Gênese fala dos planetas, fala de tudo, como foi iniciado, como que foi criado, né? E explica que nós somos apenas um dos inúmeros planetas existentes. Então,
com o subtítulo Sinais dos Tempos. Começa assim: dizem-nos de todas as partes que são chegados os tempos marcados por Deus, em que grandes acontecimentos se vão dar para a regeneração da humanidade. A humanidade progride moralmente pelo desenvolvimento da inteligência, do senso moral e do abrandamento dos costumes. Só aqui com esses 3 itens a gente já poderia fazer um estudo bem longo. Então vamos pegando só esse iniciozinho aqui, ó, para desenvolver essa inteligência. Lembrando sempre, né, eu sei que eu já falei várias vezes, nós todos somos criados simples e ignorantes. Então, ó, a humanidade progride moralmente pelo desenvolvimento da inteligência, aí do senso moral. Isso quer dizer que não está nesta ordem por acaso, né? Está nesta ordem para que facilite a nossa compreensão. Primeiro a inteligência, e aí o senso moral, e aí o abrandamento dos costumes. Porque aquilo que é costume em nós está enraizado. Não faz parte apenas da nossa consciência, mas do nosso inconsciente também. Porque existe uma cultura coletiva que vai nos conduzindo a certas ações, a certas decisões que parecem-nos normal, mas como nós fomos criados simples e ignorantes e temos que fazer essa evolução, e é da natureza que se faça a evolução em nós, é claro que nós temos também a tendência a uma certa acomodação. E por isso que de tempos em tempos Deus permite que aconteça alguns abalos, claro que com sofrimentos, porque com convites amorosos a gente não se mexe muito. Tanto que a gente está falando dos ensinamentos de Jesus de 2000 anos e pouco atrás. Então, puxa vida, né? Como é que a gente está agindo ainda 2000 anos? Tantas vezes a gente tem pressa, a gente toma uma decisão num dia ou faz um aprendizado hoje, a gente já quer amanhã colocar tudo em prática, a gente já quer resolver tudo, já quer fazer tudo rapidinho, né? Então, como a paciência ainda é algo que nós precisamos desenvolver em nós. Logicamente, em alguns momentos a agilidade é extremamente positiva, mas nessa compreensão da evolução espiritual, a calma é extremamente necessária. Então, entendendo aqui que, em primeiro lugar, nós precisamos desenvolver a inteligência. Como isso é realmente um movimento individual. A inteligência nós podemos entender que tem muitas coisas que os outros podem fazer para nós. Até o alimento que nós precisamos, alguém pode colocar na nossa boca. Aí, a partir daí, fica por nossa conta que precisamos engolir. E se nós tivermos a dificuldade de engolir, existem outras maneiras de alimentar o nosso corpo físico. Porém, desenvolver a nossa inteligência não tem como outra pessoa fazer por nós. É necessário que façamos isso por livre vontade e com um esforço muito grande. Então, para desenvolver a inteligência, é que nós estamos recebendo estas provações atuais, com grande impacto na vida de todos, para que ocorra os grandes acontecimentos. Como foi dito, para que se cumpra o que foi dito, então, para a regeneração da humanidade, porque todos os planetas evoluem e é chegado esse tempo. Então, eu vou mostrar para vocês a capa do livro do Divaldo Franco, porque é uma capa muito significativa para todos nós e instigando também a vocês de lerem. Ele tem também no formato e-book, quem deseja ler não em formato papel, né? Algumas pessoas gostam também, e fica prático e fica também num custo muito menor. E mesmo assim auxilia tudo aquilo que o Divaldo Franco faz
com os recursos adquiridos através da compra dos livros dele. E nós vamos agora vamos ver agora uma partezinha que está na introdução desse livro. Por isso também que eu mostrei ele agora. Então, essa parte está na introdução e é do livro dos Espíritos. Ela faz parte da terceira parte do livro dos Espíritos, das leis morais. E quem quiser procurar e ver essa parte no livro dos Espíritos, é a pergunta 791, onde Kardec elaborou a pergunta assim: a civilização se depurará um dia, de modo a fazer que desapareçam os males que haja produzido? Essa pergunta, e os espíritos respondem assim: sim, a humanidade se depurará um dia, quando o moral estiver tão desenvolvido quanto a inteligência. E mais uma frasezinha nessa resposta: o fruto não pode surgir antes da flor. Aqui nessa resposta aqui nós temos muito a meditar, porque Jesus disse várias coisas a respeito da flor, da fruta, da árvore, como nós conhecemos. Estou falando assim para vocês irem lembrando também. Então, o fruto não pode surgir antes da flor. Puxa vida. O que é a flor? Vamos pensando. Vou atirando as perguntas, vamos pensando. E a seguinte pergunta que Allan Kardec fez: por que a civilização não realiza imediatamente todo o bem que poderia produzir? Parece fácil, né? E a resposta: porque os homens ainda não estão prontos nem dispostos a alcançar esse bem. Parece contraditório, né? Porque todos nós queremos alcançar esse bem, todos nós queremos alcançar um estado de felicidade. Mas aí nós vamos refletir que tem muitas pessoas que ainda utilizam a sua inteligência para produzir os prazeres que não são elevados moralmente. Então existem ainda, nesse sentido que ele está dizendo, os homens ainda não estão prontos nem dispostos a alcançar esse bem. Então veja aqui, mais de 150 anos atrás, escrevendo, os espíritos dando uma resposta do que acontece atualmente. Muitos de nós ainda preferem usar a inteligência para produzir os recursos necessários para os prazeres egoístas, ainda não dispostos a alcançar esse bem maior. É o bem unicamente para si, e que isso configura o egoísmo, que é um dos males da humanidade, uma das chagas da humanidade que produz o sofrimento ainda. Então vamos compreendendo, puxa vida, mas com tudo isso que está acontecendo, tendo ainda neste planeta tantas pessoas que preferem utilizar seus recursos, sua inteligência, não para seguir os ensinamentos de Jesus. Mesmo assim, nós estamos num período em que podemos ler o título desse livro, No Rumo do Mundo de Regeneração? Estamos, porque não são todos aqueles que habitam entre os encarnados e os desencarnados deste planeta que preferem seguir por outro caminho. Mesmo que são poucos os que preferem seguir os conselhos de Jesus, mesmo assim, Deus é tão amoroso, e aí tem mais uma vez a manifestação deste amor, porque Deus, ele está trazendo para toda a humanidade, independentemente de quem deseja seguir o bem ou não deseja seguir o bem. Deus está trazendo a oportunidade
para todos. E se nós formos avaliar algumas histórias familiares, se nós pudéssemos conhecer várias famílias de diversas regiões do planeta, nós conseguiríamos identificar que existem algumas famílias que, mesmo com toda a pandemia, com todas as tragédias existentes, tem famílias que estão bem, que estão seguindo em paz. Enquanto que outras, além de sofrerem os abalos trágicos da pandemia, sofrem ainda outros abalos. Abalos, como a gente conhece, são os 3 tipos principais: financeiros, afetivos e de saúde. Então, além do abalo de saúde, ainda sofrem os abalos afetivos e os abalos financeiros. Deus sabe a necessidade de cada um dos seus filhos, cada um. De cada indivíduo, de cada família, de cada bairro, de cada cidade, de cada estado, Deus conhece. E Deus está no comando. E abaixo de Deus existem os espíritos, aqueles que já viveram aqui como nós, já foram como nós, mas que percorreram sem lamentações todas as dificuldades que a vida trouxe, a vida como encarnado, fizeram seus esforços para desenvolver a inteligência, para desenvolver a moralidade e para apaziguar os costumes. Desta forma, fizeram o seu aprendizado, se elevaram, optaram pelo caminho do bem e se tornaram espíritos de luz, que é o que nós nos tornaremos no futuro, próximo ou distante, a depender de cada um, que Deus conhece. E cada um sabe dos seus esforços. Então, esses espíritos, trabalhadores diretos de Deus, eles estão dedicados em auxiliar a humanidade. E neste livro, No Rumo do Mundo de Regeneração, explica detalhadamente, que nós vamos ver mais adiante nos próximos encontros, esse trabalho maravilhoso de dedicação dos bons espíritos a auxiliar a nós, seres encarnados aqui, e também aqueles desencarnados que sofrem essas transformações deste tempo, que é um marco para a humanidade. Então, assim, nós vamos continuar agora aqui no livro, então, a Gênese, o item 5, vamos lá. Até aqui, a humanidade tem realizado incontestáveis progressos. Às vezes tem pessoas que dizem assim, não, a humanidade não vem progredindo, não. Claro que sim, em várias áreas da cultura, em vários setores, a humanidade vem progredindo sim. Os homens, com a sua inteligência, chegaram a resultados que jamais haviam alcançado, sob o ponto de vista das ciências, das artes e do bem-estar material. Resta-lhes ainda um progresso a realizar, o de fazerem entre si que reinem a caridade, a fraternidade, a solidariedade, e isso que lhes assegurem o bem-estar moral. Não basta o bem-estar material. Isso já foi alcançado para muitos de nós. Agora é o momento da busca do bem-estar moral. E isto não se alcança através da atitude dos outros diante de nós, mas lá de dentro de nós, em relação à vida, em relação aos outros. Os homens não necessitam somente de desenvolver a inteligência, mas de elevar o sentimento, e para isso faz-se preciso destruir tudo o que superexcite neles o egoísmo e o orgulho.
tal o período em que doravante vão entrar e que marcará uma das fases principais da vida da humanidade. Então, vamos só estudar, assim, gravar dentro de nós essa parte aqui, ó. Faça e preciso destruir tudo o que superexcite neles o egoísmo e o orgulho. Se nós olharmos, normalmente o mês de dezembro é boas festas, boas viagens, né? Feliz Natal, o que o Papai Noel vai trazer, essas coisas. E ainda no Brasil, onde existe o verão, as vaidades de toda a ordem. Então, para que a gente possa desenvolver a inteligência junto com o sentimento, formando assim um comportamento novo, moralmente elevado, é necessário identificar em nós o apego ou a atenção, a importância que damos para tudo aquilo que superexcita o egoísmo e o orgulho. Então, ele segue assim, ainda no livro A Gênese. Nestes tempos, porém, não se trata de uma mudança parcial, de uma renovação limitada a certa região, ou a um povo ou uma raça. Olha só, como ele está dizendo isso aqui, há 150 anos atrás. O que nós estamos podendo ver agora com a pandemia? É mundial, é um movimento que está acontecendo no mundo todo. São todos convidados, não é uma região, ou um povo, uma raça, não é nada disso. Olha só, trata-se de um movimento universal a operar-se no sentido do progresso moral. Uma nova ordem de coisas tende a estabelecer-se, e os homens que mais opostos lhe são, para ela trabalham a seu mau grado. Como nós podemos entender aqui, olha só, trata-se de uma nova ordem de coisas que vai ser estabelecida, e aqueles homens que se mostrarem opostos a essa nova ordem de coisas, na verdade eles trabalham para isso, sem saberem, a mau grado, como diz aqui. Então, aqui nós lembramos que os maus, ou os espíritos contrários ao bem, eles lutam para atrapalhar a evolução do bem. Mas desta forma, eles servem para que a justiça divina se estabeleça. Como assim? Eles são usados para a realização da lei da ação e reação, porque eles agem somente onde Deus permite eles agirem. Imagina se não tivesse a mão de Deus impedindo a ação dos maus. A gente acha, tem até gente que diz, Deus esqueceu, Deus, onde é que está Deus? Não, Deus, ele está ali em todo lugar. Deus impede que o mal aconteça a quem não necessite dele. Então, como nós sabemos, nada acontece por acaso. Mas a gente às vezes custa para acreditar nisso. A gente fica pensando às vezes em coisas mínimas. A gente pensa assim, não, mas isso aqui não pode ter sido previsto, não pode ser que espíritos estão aqui auxiliando para que isso aconteça. Isso deve ter acontecido por acaso. Não, não acontece nada por acaso. Somente acontece aquilo que vai nos auxiliar a evoluir. Então, os sofrimentos por eles impostos, por esses espíritos maus que nos impõem, eles apenas são permitidos como instrumentos da justiça divina, para nos dar as oportunidades de acordar e de decidir a aprender as lições que a vida está trazendo para cada um de nós. É tudo muito bem administrado.
Lembrando que Jesus é comandante desse planeta. Então nós vamos continuando aí no livro da Gênesis. O velho mundo estará morto e apenas viverá na história. O que é o velho mundo? Nós estamos já percebendo, né? Com esse avanço da tecnologia, tem muitas coisas que nós podemos lembrar que se tornaram obsoletas, que não tem mais utilidade alguma. Coisas, estou falando. Ideias, igualmente. Ideias, que numa época foram ideias super importantes, que hoje não tem mais importância alguma. Inclusive, tem algumas pessoas que são bastante rígidas, que se apegam às ideias antiquadas, antigas, e querem tentar impor essas ideias atualmente. Elas não vingam, elas não conseguem. A evolução está tomando conta de todos nós, porque a evolução é lei de Deus. Então, continua. O velho mundo estará morto e apenas viverá na história, como estão hoje os tempos da Idade Média, com seus costumes bárbaros e suas crenças supersticiosas. Depois de se haver, de certo modo, considerado todo o bem-estar material, produto da inteligência, logra-se compreender que o complemento desse bem-estar somente pode achar-se no desenvolvimento moral. É isso efeito do trabalho íntimo que se opera em prol da regeneração. Tudo isso aqui está lá no livro A Gênese. Claro que eu fui selecionando pedacinhos, né? Não está corrido desta maneira. No livro A Gênese, se vocês quiserem dar uma olhadinha, vocês vão ver que tem bastante outros detalhes aí que vai ajudar a esclarecer ainda mais. Mas é impressionante como tem essa explicação de uma maneira que a gente fica assim, nossa, como é que pode que tudo isso, tudo tão claro? E aí nós podemos também nos lembrar que Jesus, quando esteve encarnado conosco aqui no planeta, teve algumas situações que Jesus, ele foi, por exemplo, montado num jumento, ele agiu de algumas maneiras para comprovar aquilo que as profecias haviam dito antes de Jesus chegar, para que as pessoas que conheciam aquelas profecias identificassem quem era que estaria sendo identificado como Jesus, o Salvador da humanidade. Né? Então, da mesma forma, aqui nós vemos os espíritos há 150 anos anunciando acontecimentos que estão finalmente agora se dando conosco. Continua. Mas uma mudança tão radical como a que se está elaborando não pode realizar-se sem comoções. Há inevitavelmente luta de ideias. É, pois, da luta das ideias que surgirão os graves acontecimentos preditos, e não de cataclismos ou catástrofes puramente materiais, como muitos acreditavam que aconteceria. Aqui eu acho muito importante a gente prestar atenção. No livro ele dá mais detalhes sobre essa luta de ideias e não outros movimentos. Ideias. Então nós podemos ver hoje, atualmente, como a humanidade se divide. E se divide em seguidores de ideias diferentes. E algumas pessoas, inclusive, elas se dão no direito de querer impor a sua ideia ao outro, ao invés de estabelecer um relacionamento fraterno, de paciência, tolerância, de amor, de irmandade, que é o convite que Jesus nos faz há tanto tempo. Então nós vamos aqui buscar um pedacinho naquela mensagem que a gente já viu isso no encontro anterior.
a mensagem de Bezerra de Menezes, ó. Olha, que ele explicou isso aqui, ó. Tu viu que ali, ó, no livro A Gênese, disse que essa mudança tão radical não poderia ocorrer sem comoções e que seria inevitavelmente pela luta de ideias. Olha o que o Bezerra de Menezes disse, ó. Países tecnologicamente bem equipados e moralmente perdidos no ateísmo e nas suas famanazes correntes de poder, apaixonados pela transitoriedade do seu tempo, encontraram na microbiologia vírus destrutivos para uma futura guerra biológica. Quando seus argumentos de força e compressão falharem. Olha o que o Bezerra de Menezes aqui diz. Que quando aqueles argumentos de força e compressão falharem, eles teriam então encontrado na microbiologia vírus destrutivos para uma futura guerra biológica. Então, se essa força e compressão falharem, poderiam trabalhar cepas de influenza e outras doenças, criando na atualidade o terrível assassino que ora os vence também. Isso está escrito neste livro, No Rumo do Mundo de Regeneração, ditado diretamente por Bezerra de Menezes. Ainda ele continua. Eis aí o resultado infeliz dos seus sonhos de soberania e grandeza, transformando-se em pesadelos terríveis sem um despertar tranquilo. Então, nós não necessitamos cair em desespero, em desesperança, pelo contrário, nós necessitamos elevar a nossa fé, mas essa fé que nós necessitamos elevar, ela deve acontecer com esse estudo, com a busca da compreensão de tudo, porque ao estudarmos os livros de Kardec e estas orientações, podemos ficar apenas em Chico Xavier e Divaldo Franco. Claro, Allan Kardec, Chico Xavier e Divaldo Franco. Nós vamos compreender que fé não é algo vago, não é algo que ora sentimos, ora não sentimos. Não é por algo que acontece fora de nós que nós vamos então ter fé e no outro momento não ter fé. Nós precisamos desenvolver a fé sabendo, não apenas crendo, é sabendo. Nós precisamos saber. Então, vamos seguindo aqui no livro A Gênese. Agora no livro A Gênese. Entendendo que tudo foi previsto, tudo acontecendo dentro de um processo bem organizado, onde nós vamos ver nos próximos encontros, através do que tem neste livro, toda esta organização superior, uma organização fantástica que nós não conseguimos elaborar, porque nossa inteligência ainda é muito pequena diante desses espíritos luminosos. Então, eles fizeram e estão fazendo um movimento fantástico de auxílio à humanidade. Nós não estamos aqui a sós e nem sozinhos, nós não estamos aqui trilhando este caminho ao acaso. Tudo está acontecendo de uma maneira harmoniosa e Deus está no comando. Nós precisamos entender isto, saber disso, lembrando de novo a fé de quem sabe,
Não a fé assim, eu acho que eu acredito nisso, não acredito nisso. Não. Lembrando, a humanidade ela evolui desenvolvendo a inteligência e então a moralidade. Então, abrandando os costumes. E é para isso que nós estamos aqui encarnados. Para que nós possamos conhecer todas essas lições que aqueles espíritos que já estiveram aqui antes de nós, eles já conseguiram alcançar uma compreensão, sublimando a si mesmo, transformando dentro de si toda a ignorância, todo orgulho, todo egoísmo, desenvolvendo assim em si, cada um deles, o conhecimento, a sabedoria, a humildade, a caridade, a fraternidade. É para isso que nós estamos aqui. Eu iria ainda ler mais um pedacinho, vamos ver se dá tempo. Acho que sim, dá mais um pouquinho. No livro A Gênese, olha só, se referindo ainda ao pensamento, está escrito assim: a matéria orgânica não poderia escapar a essas influências. As perturbações que ela sofre podem alterar o estado físico dos seres vivos e determinar algumas dessas enfermidades que atacam de modo geral. Se não tivesseis a visão espiritual limitada pelo véu da matéria, veríeis as correntes fluídicas que, como milhares de fios condutores, ligam as coisas do mundo espiritual às do mundo material. A humanidade chegou a um período de transformação e a Terra tem que se elevar na hierarquia dos mundos. É a execução de uma das grandes leis fatais do universo, contra as quais se quebra toda a má vontade humana. Olha isso, que maravilhoso. Isso aqui está no livro A Gênese também. A execução de uma das grandes leis fatais do universo, contra as quais se quebra toda a má vontade humana. Quer dizer, aqueles que estão contra o bem, aqueles que lutam contra o bem. Vamos lembrando, na verdade, eles só fazem aquilo que Deus permite, para que a justiça divina ocorra, para que a evolução se dê, para atrapalhar os planos dos acomodados e desta forma estimulando o avanço rumo à luz de Jesus. Todos nós estamos sendo convidados, todos nós precisamos compreender que Deus é puro amor e Deus nos oferece um mundo que nós podemos conceituar como um mundo de regeneração, onde este planeta, ainda conceituado como um mundo de provas e expiações, deixa de ser um mundo de provas e expiações. Só que, logicamente, esta evolução, ela não vai, essa transformação toda, ela não vai acontecer agora até o ano de 2022, não é exatamente assim. É claro que esse abalo que está acontecendo desde o ano de 2020 está proporcionando ondas energéticas de grande porte, envolvendo todo o nosso planeta. E, não nos enganemos, não apenas o planeta na forma material, não apenas a nós encarnados, mas aqueles irmãos desencarnados que estão em transição também. Espíritos evoluídos de outros orbes vieram para cá, sabendo da pandemia que levaria grande número de espíritos necessitados desta experiência, para que eles se deparassem com a ausência da morte do espírito, grandes preocupações com a morte do corpo físico,
sem se lembrarem com o depois, com a verdadeira vida. Então, é a oportunidade bendita em que tantos espíritos encarnados recebem a oportunidade de fechar os olhos do corpo físico para logo mais abrir os olhos do mundo espiritual e se depararem com isto, com a grande verdade, que a vida continua após a morte do corpo físico e que, vamos lembrando, este planeta, a matéria, este planeta material, tudo aquilo que vemos aqui é uma cópia do que existe no plano espiritual. Nós não enxergamos estando aqui encarnados, salvo alguns médiuns videntes que enxergam paralelamente os dois mundos se intercruzando. Ainda bem que nós não enxergamos todos, mas no mundo de regeneração não seremos mais impedidos de ver o outro plano, o plano espiritual, enquanto aqui no plano físico. Por enquanto, necessitamos desta experiência, mas a humanidade se transforma. Temos que ter essa certeza. E nós, espíritas, precisamos nos preparar para essa transformação, para acompanhar essa transformação. Então, ideias ultrapassadas, costumes, hábitos, pensamentos, nós temos que deixar para trás. Nós precisamos nos empolgar um pouco mais, precisamos nos estimular um pouco mais na busca desses conhecimentos, desses saberes que vão nos libertando das amarras que nos aprisionam a certos costumes, a certos dogmas, a certas ideias que não nos permitem ir adiante rumo à luz. Nós precisamos nos preparar para fazer parte deste mundo de regeneração. Então, isso não é tão difícil. Basta o esforço, basta sairmos da acomodação, basta estudarmos, porque algumas pessoas desejam fazer a sua própria evolução e afirmam que é difícil. Aí perguntamos, e como é que estão os estudos? Ah, pois é, os estudos não estão. Mas eu reflito, faço uma oração todos os dias. Sim, mas a inteligência é algo que se constrói lá dentro. Então, que teor terá esta reflexão, esta oração? Será que a oração será apenas pedindo sabedoria? Mas se a pessoa não entrar em contato com os livros ou com os vídeos, como será esta oração? Será apenas uma oração de pedidos? Como será essa reflexão? Será apenas uma reflexão com as ideias ultrapassadas? Nós precisamos adquirir esses conhecimentos. E não são poucos. Não são poucos. E muitas vezes nós precisamos repeti-los, porque nós entramos em contato com esses novos conhecimentos e dizemos, ai, que lindo, bah, que bom, concordo, excelente, maravilhoso. Ok, fechamos o livro, seguimos diante da experiência do cotidiano, somos iguais. E aqueles saberes ficaram na superfície, ficaram no inconsciente, para onde foram? Então é momento de deixarmos a acomodação para trás. Temos que ir adiante, avante, rumo ao mundo de regeneração. Nós vamos encerrando nosso estudo de hoje. Agradeço a presença de todos. Vamos elevando o nosso pensamento a Jesus, agradecendo por tudo. Agradecemos por tudo, Senhor Jesus, Senhor Deus. Agradecemos a presença dos nossos anjos da guarda. Agradecemos sempre mais, mas também te pedimos, Senhor, dai-nos a força, dai-nos a coragem para sermos diferentes, para irmos adiante rumo a Ti, Senhor.
para sermos também bons, humanos, caridosos. Que a tua luz envolva toda a humanidade e a nós. Que a tua vontade seja feita. Que assim seja. Boa noite.